Bom, vamos começar com um número que, honestamente, me deixou de queixo caído. No Brasil, hoje, a gente tem quase 30 milhões de mulheres na fase do climatério e da menopausa. 30 milhões? É muita gente. Para ter uma ideia, isso dá quase 8% de toda a população feminina do país. É um contingente, assim, gigantesco. Uhum. Mas o impacto disso no dia a dia do trabalho parece que a gente ainda vive na idade da pedra, sabe? É um assunto quase invisível. É um silêncio que chega a ser ensurdecedor, não é? Em especial, um artigo bem completo da Isto é Dinheiro, de 18 de janeiro de 2026. Isso. E o objetivo da nossa conversa é justamente esse. É tirar esse tema da gaveta e entender como uma questão biológica, as flutuações hormonais, acaba virando um problema econômico e social gigantesco. Exato. E que por muito tempo foi varrido para debaixo do tapete como se fosse algo pessoal demais, né? Pessoal demais. Exatamente essa expressão. E quando se fala no assunto, a primeira coisa que vem à cabeça são as ondas de calor, o famoso fogacho. Sempre. Mas o artigo deixa bem claro que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. O artigo até cita um estudo, acho que de 2023, que mostra que mais de uma em cada 3 brasileiras sofre com essas ondas de calor de forma moderada ou até grave. Mas isso é só a ponta do iceberg. É só o sintoma mais famoso, digamos. Exato. A lista de sintomas que o texto traz é enorme e afeta diretamente a performance profissional. A gente está falando de dores nas articulações, palpitações, uma dificuldade assim brutal de concentração. A famosa névoa mental, né? Essa mesma. E junto vem alterações de humor, irritabilidade, ansiedade e uma queda na autoestima que afeta a confiança. Nossa, Cada um desses sintomas, sozinho, já seria um desafio enorme. Agora imagina tudo isso junto. É uma tempestade perfeita no meio do expediente. e o que eu achei mais cruel nessa história toda é o paradoxo que o artigo aponta. Sim, A menopausa costuma chegar ali depois dos 40, 45 anos. Para muitas mulheres, é justamente a fase em que os filhos já estão mais independentes, sabe? A vida pessoal dá uma sentada. seria o momento ideal. Seria, em tese, o momento perfeito para pisar no acelerador da carreira, buscar aquela promoção ou, para quem deu uma pausa, voltar com tudo para o mercado. A janela de oportunidade perfeita. Exatamente. Mas aí, o próprio corpo parece que puxa o freio de mão. O que deveria ser um recomeço potente vira uma fonte de frustração, de se sentir incapaz. É uma ironia muito dura. É. E essa frustração, que parece individual, tem um custo coletivo absurdo, certo? O artigo traz uns dados da Alemanha que são assustadores. São de cair da cadeira. O artigo usa a Alemanha como espelho porque a situação lá é bem parecida com a nossa, com cerca de 1/3 das mulheres relatando sintomas graves. Aham. E uma economista, Andrea Hummler, da Escola de Economia e Direito de Berlim, ela decidiu colocar um preço nessa frustração toda. E qual é o tamanho da conta? Prepara. A pesquisa dela, com mais de 2.000 mulheres, calculou que as consequências da menopausa não gerenciada custam à economia alemã cerca de 9,5 bilhões de euros por ano. Espera aí, repete esse número. 9,5 bilhões de euros. Bilhões, com B, por ano, só na Alemanha. Isso é inacreditável. E se a gente traduz isso para algo mais concreto, são aproximadamente 40 milhões de dias de trabalho perdidos. Não estamos falando de um problema de nicho, de um detalhe no RH. Estamos falando de um rombo macroeconômico. É um número tão grande que é até difícil de visualizar. E o que está por trás dele? O que leva a esse prejuízo todo? São as decisões drásticas que as mulheres se veem forçadas a tomar. A pesquisa da Hummler detalha isso muito bem. Por causa dos sintomas. Quase 1/4 das entrevistadas reduziu a jornada de trabalho. Quase 25%. Isso. Quase 20% mudaram de emprego, provavelmente buscando algo com menos pressão, menos exposição. Ok. E o dado mais alarmante para mim, 10% simplesmente se aposentaram mais cedo. Foram empurradas para fora. 10% é uma perda de talento, de experiência acumulada que está sendo jogada no lixo. Exatamente.
São mulheres no auge de sua capacidade intelectual, com décadas de conhecimento, sendo empurradas para fora do mercado. Isso. Mas me diz uma coisa, o artigo diferencia o impacto por tipo de trabalho? Porque eu imagino que lidar com uma crise de ansiedade no home office é uma coisa, mas e na linha de frente? Essa é uma observação fundamental, e sim, o artigo aprofunda nisso. O impacto não é nada democrático. Imagino que não. Uma coisa é você ter uma onda de calor e poder ligar o ar-condicionado no seu escritório. Outra, completamente diferente, é a realidade que o artigo descreve. Eles dão exemplos, né? Lembro de ter lido o da policial. Isso. Pensa numa policial em patrulha. Ela pode ter um sangramento intenso inesperado, ou uma urgência urinária e simplesmente não ter um banheiro acessível por horas. Nossa, que situação! A gestão do estresse dessa situação, somada à pressão do trabalho em si, é algo inimaginável para a maioria de nós. E não para por aí. O texto cita professoras, enfermeiras, vendedoras, cuidadoras. Exato. São profissões de linha de frente, em espaços públicos, que exigem interação constante. Uma professora não pode simplesmente dizer: licença, turma, preciso de 5 minutos porque meu cérebro parece que está derretendo e não consigo lembrar o que eu ia dizer. Claro. Uma enfermeira não pode ter uma crise de palpitação no meio de um procedimento. Essas mulheres não têm o refúgio do home office, sabe? Elas estão expostas. E se a gente conecta isso com o cenário geral do mercado de trabalho, a coisa fica ainda mais séria. O artigo menciona a falta de mão de obra qualificada na Alemanha, que é um problema que a gente vê em vários lugares, inclusive aqui. E aí o quebra-cabeça se monta de forma trágica. Como assim? O texto mostra que 1/3 das empresas alemãs já reclama dessa escassez de profissionais. Agora, adivinha em quais setores essa falta é mais crítica? Deixa eu chutar. Enfermagem, educação, vendas. Na mosca, setores majoritariamente femininos. O artigo traz os números. Enfermagem tem 85% de mulheres, educação 73%, vendas quase 62%. Então a conta não fecha. Não fecha. Veja a lógica perversa. As empresas reclamam que falta gente, mas, ao mesmo tempo, suas políticas, ou a falta delas, estão efetivamente expulsando profissionais experientes e qualificadas justamente desses setores carentes. É um tiro no próprio pé, economicamente falando. Exato. As empresas estão agravando uma crise que já as afeta diretamente. Então, se o custo é tão alto e o impacto na força de trabalho é tão claro, por que tão pouca gente fala sobre isso? Por que esse silêncio todo? Aí a gente entra na barreira cultural, que talvez seja mais difícil de derrubar. O artigo é taxativo nisso, citando novamente a pesquisa da Hamler. O que ela diz? Mais da metade das mulheres entrevistadas afirmam que a menopausa é um assunto completamente tabu no ambiente de trabalho. Simplesmente não se fala. E os motivos são aqueles que a gente pode imaginar. Vergonha, medo. Exato. O texto lista vergonha de admitir uma vulnerabilidade, a falta de conhecimento sobre o que está acontecendo com o próprio corpo e, principalmente, o medo da estigmatização, o medo de ser julgada. Isso, o medo de ser vista como velha, instável, menos produtiva. O receio de que, ao admitir que está passando por isso, você vai direto para o fim da fila de uma promoção. Esse silêncio isola e aprofunda o problema, o que me leva a outra questão. De quem é a responsabilidade de quebrar esse silêncio? É da mulher que tem que ter coragem de falar? Ou é da empresa que tem que criar um ambiente seguro para essa conversa acontecer? A análise do artigo, baseada nos estudos da Hamler, aponta diretamente para a segunda opção. A responsabilidade é da gestão. Da liderança. Da liderança. Ela afirma que os gestores frequentemente ignoram o assunto por não o considerarem importante, ou por puro desconhecimento. Isso muda tudo, deixa de ser um problema da mulher e passa a ser uma falha de liderança, uma falha de estratégia de recursos humanos. A falta de consciência é da estrutura, não do indivíduo? Perfeito. A falta de consciência é da estrutura corporativa que finge que nada está acontecendo. Ok, o cenário parece bem desolador. Mas o artigo também mostra uma luz no fim do túnel, certo? Ele fala do Reino Unido como um contraponto. O que eles estão fazendo de tão diferente? Eles basicamente decidiram tratar o assunto como uma pauta nacional, uma pauta estratégica, e não como um problema individual. Tiraram da esfera privada. Exatamente.
O parlamento britânico abriu uma investigação ampla sobre a menopausa no trabalho. O NHS, que é o SUS deles, incluiu o tema nos exames de rotina, normalizando a conversa. Mas a iniciativa mais impressionante que o artigo destaca é o compromisso com a menopausa no local de trabalho. É uma espécie de pacto. Exatamente. Um pacto público assinado por mais de 7.800 organizações. 7.800. Sim, que se comprometem a criar um ambiente de apoio. E não é só um papel na parede, sabe? As empresas estão agindo. A Vodafone, por exemplo, que é uma gigante global, oferece curso online sobre o tema para todo mundo, homens e mulheres, e tem políticas claras de flexibilidade de horários. E a PwC? Lembro de ter lido sobre eles. O caso da PwC é ainda mais emblemático. Eles criaram uma iniciativa chamada Menopause Matters. E o que ela faz? Cobre custos de tratamentos médicos privados, ou seja, investe dinheiro nisso. Nossa! E ainda oferece um aplicativo de saúde com acesso à telemedicina especializada. Isso é sair do discurso e ir para a prática. É dizer, nós nos importamos e vamos te dar as ferramentas para passar por isso da melhor forma possível. Essa diferença entre o Reino Unido e a Alemanha é gritante, o que explica essa distância tão grande na abordagem. Um parece estar no século XXI e o outro nem tanto. A diferença é brutal. E os dados do artigo confirmam sua percepção. Uma pesquisa de 2024 na Alemanha, feita pela organização TheChange.org, pintou um quadro bem sombrio. O que ela mostrou? 63% dos empregadores alemães ainda consideram a menopausa um assunto privado. Privado. Quer dizer, se vira aí que o problema não é da empresa. É essa a mensagem? Basicamente sim. E o resultado prático disso é que quase 3/4, 74% das empresas alemãs não têm nenhuma medida de apoio. Zero. Zero. É um vácuo completo. Apenas 7% disseram fazer muito para ajudar. O contraste com o Reino Unido, com suas milhares de empresas engajadas, é absurdo. É incrível. Então, de um lado, temos uma cultura que reconhece, debate e age. Do outro, uma cultura de negação e silêncio, que, como a gente viu, custa bilhões. Exato. Diante disso tudo, o que o artigo sugere como passos práticos? O que uma empresa que nos ouve poderia começar a fazer amanhã? Olha, as sugestões são surpreendentemente simples e de baixo custo na maioria das vezes. A palavra-chave é flexibilidade. Flexibilidade. Horários de trabalho flexíveis para lidar com a insônia ou a fadiga. A possibilidade de trocar uma tarefa de alta concentração por uma mais mecânica num dia em que a névoa mental está mais forte. Coisas que parecem básicas, mas que fazem toda a diferença. Lembro que o artigo falava até sobre acesso a banheiros. Sim, algo que soa óbvio, mas que para a vendedora de loja, a motorista de ônibus ou a policial que a gente já citou, é absolutamente crucial e muitas vezes negligenciado. Claro. Pausas planejadas, um local mais arejado ou com controle de temperatura, são pequenas adaptações que têm um impacto gigantesco no bem-estar e, por consequência, na produtividade. Mas imagino que não adianta só criar uma regra de horário flexível se o chefe direto vai olhar torto para a funcionária que precisa usar, certo? Aí você tocou no ponto central. O artigo encerra justamente com isso, a necessidade de uma abordagem sistêmica. Medidas isoladas não resolvem. A cultura tem que mudar. A cultura tem que mudar. Não adianta ter a política no papel se a cultura não acompanha. E isso exige, primeiro, treinamento específico para médicos do trabalho e para o RH. E, acima de tudo, um trabalho profundo de conscientização que tem que começar pelo topo. Pela liderança. São as lideranças que dão o tom. São elas que podem transformar o tabu numa conversa aberta e, no fim das contas, produtiva para todo mundo. Ok, vamos amarrar as ideias principais então. O que fica claro depois dessa análise é que a menopausa está longe de ser só uma questão de saúde pessoal. É um desafio econômico, de gestão de talentos, de produtividade. Ignorar isso, como vimos no caso da Alemanha, gera perdas financeiras enormes e, pior, a perda de profissionais experientes e valiosas. Sem dúvida. Por outro lado, o exemplo do Reino Unido mostra que o apoio proativo não só é possível,
como gera benefícios claros tanto para as mulheres quanto para o negócio. Perfeito. E o artigo foca muito nesses custos, nas perdas, no prejuízo de não fazer nada. A provocação que eu gostaria de deixar para quem nos ouve é a de inverter essa lógica. Como assim? Em vez de pensar apenas em mitigar perdas, e se a gente pensasse no potencial de ganho, qual seria o salto de produtividade, de inovação, de qualidade na liderança para as empresas que saírem na frente e criarem um ambiente que não apenas acomode, mas que ativamente apoie e celebre a experiência dessas profissionais nessa fase da vida. Interessante. Em um mercado que compete por talentos, que tipo de vantagem competitiva brutal isso poderia criar?